Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Márcio Stal Schmidt, mais uma vez, num podcast Liberdade com Propósito. Um podcast que, acima de tudo, vem para trazer uma entrevista, fazer com que você possa se identificar com o nosso entrevistado. Nesta semana, um grande empresário que se tornou presidente da Like Brasil. Mas, antes disso, uma história, uma trajetória de vida que fez muita diferença. Com 23 anos, iniciou numa das empresas multinacionais de venda direta aqui no Brasil, que fez com que ele pudesse angariar todo o conhecimento em vendas. Estamos falando da Enciclopédia Barça, que durante muitos anos foi o nosso Google da atualidade, né? E o nosso entrevistado foi um dos grandes líderes, acima de vendedor, top líder, recrutador, incentivador, mas mais do que isso, preparador e treinador de equipes de vendas em todo o Brasil. Estamos falando do nosso presidente, estamos falando de Jean Caldeira, a pessoa que foi a incentivadora para que hoje pudéssemos ter a Like Brasil espalhada em todo o território nacional. Com vocês, nosso presidente, Jean Caldeira, muito bem-vindo. Fique com a palavra, presidente, e, acima de tudo, conte para gente um pouquinho da sua história. Eu sei que é uma trajetória muito longa, né? Que desde menininho, lá em Magé, no bairro do Garrincha, grande jogador de futebol da nossa seleção brasileira, que traz histórias e você traz junto com isso a sua história. Muito boa tarde, presidente. Boa tarde, Márcio. Boa tarde, pessoal. Com muito prazer que eu estou aqui hoje, conversando um pouquinho com o Márcio aqui, muito motivado, muito empolgado, para contar um pouco da minha história. Mas, o Márcio, a minha história de empreendedor, ela é muito longa, né? Se eu for contar aqui todos os altos e baixos que eu passei na vida, não vai dar dentro desse podcast, dessa entrevista, né? Mas eu sou do Rio de Janeiro, sou carioca, nasci no bairro que o Garrincha nasceu. Meu pai jogou futebol junto com o Garrincha, né? Não teve o sucesso que o Garrincha teve, né? Não teve a sorte que o Garrincha teve, mas também não tinha um talento que Garrincha tinha, né? Vamos dizer assim, né? Mas eu, desde pequeno, que eu empreendo. Eu costumo dizer que eu já nasci com essa veia de empreendedor. Por quê? Eu tinha vontade de ter as coisas e o meu pai era operário e minha mãe dona de casa. Então, muitas das vezes eu não conseguia ter o brinquedo que eu queria, não conseguia, às vezes, comer aquilo que eu queria comer, mas nada daquilo me trazia tristeza. Aquilo me trazia motivação e um gás para um dia eu transformar a minha vida. E eu me lembro, Márcio, de momentos que eu estava deitado na cama com a minha mãe, às vezes querendo uma bicicleta, e não tinha condições de ter bicicleta, e eu virava para minha mãe sempre me deu muita força, né? Ela falava: filho, um dia você vai ter. E eu virava para minha mãe e falava: mãe, um dia a nossa vida vai ser transformada e você vai poder ter tudo que você quiser e eu também vou poder ter tudo que eu quiser, meus irmãos, ajudar meus irmãos. Eu venho de uma família de 5 filhos, né? Meus pais tiveram 5 filhos, eu sou o caçula, né? Dos 5, são 3 irmãs e um irmão. E eu comecei desde novo. Quando eu tinha 9, 10 anos, eu pegava um trocadinho que às vezes um padrinho, ou um tio, ou uma tia me dava, e eu nunca pegava aquele dinheiro e gastava com qualquer coisa. Então eu sabia que minha mãe sabia fazer uma cocada muito boa. Então, já veio o primeiro insight na minha vida, ali com 9, 10 anos. Mãe, se você fizer essa cocada, eu posso sair na rua para vender. E ela: pode sim, meu filho. E eu pegava aquele dinheirinho que eu tinha, comprava o material, o açúcar, o coco, o leite condensado, muito pouco, né? Porque o dinheiro era muito pouco. E ela fazia ali, dava ali 10, 15 cocadas, eu saía, botava o tabuleiro no pescoço, amarrava uma corda e tinha uma fábrica de tecido lá no meu bairro. Então, no horário do almoço, eu ficava na porta e o povo almoçava, saía do lado de fora para caminhar, para pegar um ar, e nesse eu vendia todas as cocadas ali. E foi o meu primeiro insight de empreendedorismo, foi dessa forma, vendendo cocada, né, com 9, 10 anos.
E depois disso eu passei por inúmeras, situações que eu necessitei de empreender. Quando a gente fala de CLT, CLT é algo fantástico, mas eu costumo dizer que ela prende você, né. O empreendedorismo, ele te liberta, então ele te dá uma sensação de que você pode mais, você não tem limite, né. CLT ele te coloca limite, você tem lá: "Ah, meu salário é R$ 1.500, então o seu limite é É o R$ 1.500". teto, né, vai ficar ali. É isso aí, você tem um teto ali e você não pode sonhar além daquilo, porque você já recebe um bloqueio que se você sonhar além daquilo, não é para você, né. E você ouve do seu pai, da sua mãe, dos vizinhos, do seu tio, da sua tia, dos seus irmãos, que você é um sonhador e o sonhador não de quem vem muito de baixo, o sonhador é como se fosse um cara bobo, né, que vive ali no mundo da lua, sonhando e que nunca vai conseguir. Então eu tive essa trajetória, passei por venda de enciclopédia, como você citou, foi onde eu aprendi muito, né, foi vendendo, a enciclopédia Barça, então eu cheguei na Barça em 99 para 2000, não recordo bem, mas assim, 99 para 2000, e foi aonde eu aprendi a vender profissionalmente. Eu sempre tive vontade de vender algo, sempre procurei algo para vender, né, mas na Barça foi uma escola. Onde eu recebia uns leads e falaram para mim: "Ah, você vai visitar esse cara aqui, que esse cara quer comprar a Barça", mas era história, né. E eu fui buscar um cara, o cara era lá em Niterói, eu no centro do Rio, a Barça era no centro do Rio, e eu peguei uma balsa e fui. Quando eu cheguei lá, o cara era gerente de um banco, gerente da agência do Itaú, dentro do shopping, do Plaza Shopping em Niterói, e eu não conhecia nada em Niterói, mas peguei o endereço e fui. Naquela época não tinha GPS, não tinha Google, não tinha nada disso. E quando eu vi que o cara era gerente do banco, eu passei uma, 2, 3, 10 vezes para lá e para cá e não tinha coragem de chegar até ele e falar que eu era um vendedor de enciclopédia que estava ali para atendê-lo. Mas tomei a coragem, quando não tinha ninguém lá na mesa, eu cheguei lá de mansinho, falando baixinho, né, a pessoa quando ela inicia na venda, não são todos, é claro, mas a maioria tem uma timidez muito grande, né, desmerece a profissão venda, então ele fica com vergonha, e eu falando muito baixo, e ele falava: "Não estou entendendo o que você está falando". Eu disse: "Não, eu vim aqui para te vender a Barça". Ele falou: "Mas eu não quero comprar a Barça". Falei: "Mas me falaram, tem o seu nome aqui". "Não, eu preenchi isso aí porque meu filho me perturbou, mas eu não quero comprar nada". Aí eu falei: "Ah, então tá bom", guardei tudo, botei na mochila e fui embora. Mas eu cheguei em casa, eu fiquei refletindo: "Será que eu agi certo? Que aquela atitude foi certa?". E como a Barça todo dia de manhã tinha um treinamento, e eu fui aprendendo a transformar a objeção em argumentos. Então eu quebrava aquela objeção com argumentos através dos treinamentos. Então você que está assistindo, você pode achar: "A venda não é para mim", eu costumo dizer que venda é para todo mundo, porque você, independente da sua profissão, se você for um médico e não for um bom vendedor, você só vai ser um bom médico, você não vai ganhar dinheiro com isso. Se você for um mecânico e não for um bom vendedor, você só vai ser mais um mecânico. Você não vai mudar a sua trajetória financeira se você não for vendedor. Então, aprender a vender, Márcio, eu costumo dizer que é fundamental. Pegando esse exemplo do que você falou, o advogado, o médico, o mecânico, não basta ser um ótimo profissional naquilo que ele faz. Ele tem que ser o vendedor, ele tem que mostrar os benefícios e, como você aprendeu, passar por cima das objeções para que você possa ter um lucro a mais, ter um ganho a mais, além apenas de só fazer a prestação de serviço, é isso? Isso aí, senão você não tem um crescimento, você presta serviço, não presta um bom atendimento, não vende, aquele teu serviço da forma correta e às vezes as pessoas nem voltam, seja no seu consultório, seja no seu escritório, seja na sua oficina, independente da sua profissão, aprenda a ser vendedor. Aí sim, você vai ter futuro. Então eu aprendi a ser vendedor na Barça. Então eu tive uma trajetória muito grande na Barça, e dali eu gostava de outra coisa também que eu vou deixar uma dica para vocês, saia da sua zona de conforto. Então eu entrei na Barça no Rio de Janeiro, e eu tive mais sucesso quando eu saía do Rio de Janeiro e ia para um estado que ninguém me conhecia. Ah, Jean, é porque você foi para um lugar e você tinha mais coragem de falar com quem nunca te viu na vida? Não é só isso. É porque eu saía da minha zona de conforto. Você está no hotel, você tem o dinheiro à conta de pagar aqueles dias que você vai ficar ali e você vai ficar lá dentro fazendo o quê? Então você tinha que sair cedo e passar o maior tempo do dia na rua,
oferecendo, vendendo, né, o seu produto ou o seu serviço para aquelas pessoas. Então eu viajava muito para o Nordeste do Brasil, para o Sul do Brasil, e no front ali, no dia a dia, foi onde eu mais aprendi. Dentro da Barça eu aprendi a técnica, mas no dia a dia, vencendo as objeções, foi onde eu realmente me transformei num profissional de venda, porque eu recebi uma objeção e perdi uma venda. E eu ia para casa e ficava analisando o meu dia, ia para o hotel que eu ficava, né, e ficava analisando o meu dia. Pô, o que que eu poderia ter falado para aquela pessoa que eu não vendi, que eu perdi aquela venda, né, eu considerava que eu perdi, ele ganhou de mim. Porque a venda é uma negociação, ou você ganha ou você perde. Ou eu vou vender a minha ideia para você, ou você vai vender a sua ideia para mim. É assim que funciona a venda. Então eu ficava refletindo, e com isso eu fui aprendendo muitos argumentos, e quando a pessoa falava aquela, eu passava por uma situação parecida, que a pessoa colocava a mesma objeção, eu já tinha uma resposta satisfatória para aquela pessoa, que eu conseguia fazer a venda. Então eu aprendi perdendo dinheiro, vamos dizer Claro. assim. Eu aprendi ao longo da vida que a venda ela é como um elástico. Se você puxar demais, ele estoura. E se você não fizer a atenção necessária, ele fica frouxo e ainda tem a necessidade de novos argumentos, de novas contraposições, ou até mesmo vencer todas as objeções, né? A gente sabe, Jean, que dentro da sua trajetória, principalmente comercial, você se tornou um grande empresário. Você se tornou um empresário hoje, que é uma das empresas que faz parte do guarda-chuva, né? A Like, ela está embaixo de um guarda-chuva de indústrias, mas você também é presidente de uma indústria de cosméticos, que vende isso em nível Brasil, além de ser um fornecedor da Like. Mas isso a gente vai explorar já já. Com toda essa experiência que você teve dentro da enciclopédia, que inclusive nós temos hoje na rede líderes que trabalharam com você dentro da enciclopédia também, que foram vendedores, que tiveram aí a mesma trajetória, sucesso de negócio. Mas aonde, Jean, foi o insight da virada? Aonde foi que veio aquele tip que você conheceu o multinível para depois de algum tempo começar a desenvolver, inclusive como consultor, líder, dono de centro de distribuição? Como é que virou isso? Então, Márcio, numa dessas viagens que eu fiz pela Barça, eu fui no estado de Alagoas e estava na cidade de Maceió, e lá foi essa virada de chave, porque quando você vende um produto, como era a Enciclopédia Barça, é um produto que você vende uma vez só. Aquela pessoa nunca mais ela vai te comprar uma outra enciclopédia. E a gente tinha ali, alguma artimanha de pegar indicações para vender para outras pessoas que ela conhecia, mas a enciclopédia você vende uma vez só. E numa dessas viagens eu conheci uma pessoa que eu lembro do nome dele até hoje, era o meu xará, né, Jean Silva de Paiva, que era um coronel da Polícia Militar do estado de Alagoas, e eu vendia a Barça para ele. E quando eu vendi a Barça para ele, ele pediu: "Eu vou te comprar, mas você me ensina a vender?" Essa foi as palavras dele, né. Se ele estiver assistindo esse vídeo, um grande abraço para ele, foi uma pessoa que eu aprendi muito com ele também, né. Então ele teve uma trajetória lá de entrou como oficial, era coronel da PM, e um belo dia, depois que eu vendi para ele, eu peguei uma certa amizade com ele. O período que eu estava lá em viagem trabalhando, porque eu não morava lá, ele sempre me ligava, a gente estava sempre conversando, ele contando as coisas dele, querendo aprender muito comigo sobre venda. Era coronel da PM, mas ele falava que queria aprender sobre venda. E eu fui colocando toda a minha experiência de venda para ele. E ele recebeu a visita, uma apresentação de um pessoal lá da Bahia que estavam em Alagoas fazendo um trabalho da empresa Herbalife. Então ele se surpreendeu com o que essa pessoa mostrou para ele, e ele se empolgou muito pelo pouco que ele aprendeu de venda, ele achou que ali ele ia mudar a vida dele, porque ele já tinha uma vida confortável, mas ele queria ir além. E é o que eu te falei, ele tinha um teto como coronel da PM, e ele sonhava muito mais além do que aquilo ali. E ele viu que na venda ele poderia conseguir. E principalmente no modelo de negócio que é a Herbalife, que é o modelo multinível, né, de venda direta, mostraram para ele, ele aprendeu que ali ele poderia transpor aquela bolha.
E a primeira pessoa que ele procurou foi a mim. Ele me ligou e falou: "Jean, eu tenho algo para te mostrar". "Mas o que que é?". "Não, eu não posso falar", né, aquelas É técnicas a que a gente técnica de aprende, né. venda, né. "Eu não posso falar", "Mas como não pode falar? Mas se trata de quê?". "Não, vem aqui em casa, Arlete, que é minha esposa, ela vai preparar um café aqui pra gente, nós vamos conversar". Beleza, marquei a noite, eu fui na casa dele. E daí ele veio com 3 potes de shake, me mostrou todo o catálogo da Herbalife e falou: "Eu vou virar presidente nesse negócio e você vai ser o meu primeiro presidente abaixo, eu tenho certeza disso". E me convenceu a entrar na Herbalife. Eu entrei na Herbalife ali com ele, mas eu ainda estava fazendo Barça, inclusive estava com vários vendedores lá na cidade. Então, no momento que eu não estava fazendo o trabalho da Barça, eu estava assistindo uma reunião à noite, depois do expediente. Eu costumo dizer também, Márcio, pegando esse gancho, que o sucesso, ou seja, aquilo aonde você quer chegar, você faz, você constrói nas horas extras, quando você não está fazendo nada, é aquele a mais, Ou a né. mais. Então, o a mais era quando eu não estava vendendo Barça, quando eu não estava cuidando da minha equipe de vendedores, e eu estava fazendo Herbalife junto com ele, aprendendo ali. E participei de algumas reuniões que eles chamavam de STS na época, e ali eu deslumbrei, que eu falei: "Pô, todo o trabalho que eu fiz até hoje com a Barça, a quantidade de pessoas que eu vendi a enciclopédia, a quantidade de vendedores que eu treinei para eles venderem também", que eram muitos, porque tinha uma rotatividade muito grande de vendedores na Barça, né. Então eu treinei muitos vendedores. Se eu tivesse feito aquilo dentro de um modelo que a Herbalife estava me propondo, eu tinha essa equipe comigo até hoje. Eu tinha pessoas consumindo um produto de recorrência. E a Barça, a enciclopédia que eu vendia, não era recorrência. Então foi meu primeiro insight do que é a venda direta do modelo multinível. Então eu fiquei ali um certo período, tinha que voltar para o Rio, porque eu estava ali em viagem, né? A minha base era o Rio de Janeiro. E eu voltei para o Rio de Janeiro, carreguei alguns produtos para lá e nesse tempo que eu voltei para o Rio de Janeiro, tinha muito trabalho na Barça, eu acabei esfriando do multinível. Eu costumo dizer que, o multinível você tem que estar não só o multinível, né, mas você tem que estar o tempo todo vivendo aquilo ali, compartilhando experiência, ouvindo experiências, que você está numa fogueira. Se você é uma brasa, você sai daquela fogueira, você vai Ela vai apagar. apagar e independe do tamanho dessa brasa, né. Independente Ela do vai tamanho do apagar. sagrado, isso aí. E foi o que aconteceu comigo, ela apagou. Mas aquela sementinha ficou plantada dentro do meu coração do modelo de negócio. E depois da Barça eu empreendi em outras coisas, vendi computadores, colocava vendedores na rua, e fui seguindo a minha trajetória de empreendedor. Até que um certo dia, um amigo que trabalhou na Barça comigo, ele viu um produto chamado Up Essência, que era um perfume da Up Essência, e se empolgou com aquilo e quis me convidar. Eu fui até o Rio, né, a nossa amada Giovanila me recebeu lá, e eu comprei lá alguns perfumes, e eu vendi todos aqueles perfumes no mesmo dia. Porque para quem vendia uma enciclopédia, vender perfume foi muito Era fácil, né, fácil. porque o perfume ele tem uma facilidade muito grande de venda. Você coloca na pessoa, a pessoa sente aquela fragrância, gosta e te compra. Então é muito fácil vender perfume. Quando eu falo muito fácil, pessoas, eu não estou vendendo facilidade para vocês. É para você chegar à venda, você teve todo um trabalho, né. Você teve que sair de casa, teve que, abordar pessoas, mostrar o seu perfume, argumentar, mas depois que ele conhece, o fechamento fica mais fácil, né. E tem todo um processo para você chegar à venda. E eu conheci o perfume, então eu peguei aquilo ali, Márcio, como um gancho, falei: "Cara, para quem vende enciclopédia, vender isso aqui vai ser Moleza. mamão com açúcar". E eu comprei 17 perfumes, se eu não me engano, naquele dia, nunca tinha vendido perfume na vida, e eu vendi os 17 no mesmo dia, na mesma tarde, né, porque eu comecei a venda depois do almoço. E foi muito fácil, dali eu fui participar dos treinamentos que a Up Essência dava, ela tinha vários treinadores, eu participava de todos, todo evento que tinha no Rio de Janeiro, todas as apresentações de negócio semanal que tinha, todos os eventos mensais que tinha da equipe, eu estava presente, e com isso eu aprendi muito. Ali eu peguei realmente a essência do que era o multinível. Lá na Herbalife plantou a sementinha, e na Up Essência essa semente frutificou, né, floresceu. Esse crescimento, você acredita que a máxima quando a gente fala que é um produto, um plano
E o sistema é o que faz a transformação na pessoa se tornar de empreendedor para uma pessoa de sucesso? É o completo. Se você achar que você só aprendendo a vender, você vai ter sucesso no modelo de negócio chamado marketing de relacionamento, você não vai ter. Você pode ser um bom vendedor, mas você não vai construir uma equipe de sucesso que vai te dar o tão sonhado residual. Porque o residual é que vai te alavancar, que vai alavancar os seus ganhos, é que vai te trazer a liberdade financeira. Em tudo, né? É o residual que traz. Então, se você não participar dos treinamentos, se você não fizer parte de um sistema, se você não aprender sobre o produto, volto a dizer, você vai ser somente mais um. Então, se você sonha em transformar sua vida financeira, sonha em ter qualidade de vida, sonha em dar uma vida melhor para o seu filho, para sua família, para sua esposa, para o seu esposo, você tem que participar do sistema. O sistema, ele vai te forjar, né? Você é uma pedra que precisa ser lapidada para você virar um diamante. O sistema faz isso. Então participe de todos os treinamentos, que vai ser muito importante para sua trajetória. Nessa trajetória, desde os 23 anos, quando você começou na venda direta numa empresa, né? Nós sabemos que você passou por outros desafios até vir ao multinível, e chegar a Up Essência também. Mas qual foi o momento da virada onde você precisou colocar na sua cabeça assim: "Eu tenho que mudar a minha vida, eu tenho que mudar o momento que eu estou vivendo"? Foi desde criança? Então, Márcio, cai no mesmo na mesma coisa que eu acabei de falar. Quando eu era criança, eu recebi essa virada, eu preciso de transformar a minha vida e a vida da minha família. Infelizmente, eu não consegui transformar a vida da minha mãe, porque ela faleceu antes, mas a minha e da minha família eu consegui transformar. Então eu creio que essa semente nasceu quando eu era pequeno, e isso tudo que eu passei fez parte do processo. Porque eu costumo dizer também que se você não passar pelo processo, você também não tem essa virada de chave, porque muitas pessoas ela acredita assim: "Ó, eu estou numa empresa, a empresa é excelente, lá tem um cara que ganha muito dinheiro e eu vou pegar algumas dicas com ele e vou ter sucesso". Às vezes não é nessa empresa que você vai ter sucesso, às vezes o teu sucesso vai ser daqui a 5 anos, 10 anos, mas se você não começar a construir ele agora, você só está adiando o seu processo. Então você tem que viva o seu processo. Passe pelo processo desde já. O momento é agora, independente do que você esteja vivendo. E às vezes você está vivendo um momento que você fala: "Poxa, eu não tenho condições de fazer agora". Sempre tem uma condição. Se você não tem um carro para você trabalhar, vá de ônibus. Se você não tem o dinheiro da passagem, vá andando. Se você não consegue andar, vai rastejando, mas vai, porque você está adiantando o processo que você tem que passar para vir essa tão sonhada virada de chave. E isso acontece com todo mundo. Isso é bíblico, né? Só que existem muitas pessoas que não que acreditam que não conseguem ter essa capacidade da virada de chave, né. Dentro da sua experiência, desde de menino vendendo cocada, hoje como presidente da indústria, presidente da Like Brasil, qual foi o seu principal momento? Independe de ser um momento de dificuldade ou um momento de muita alegria, que falou assim: "É esse o caminho, é por aqui que eu vou". Então, eu saí do Rio e vim para o Espírito Santo, né? Morava em Vila Velha e foi onde eu conheci o cosmético capilar. Principalmente na Essência, eu via muitos números do que o cosmético representa para o PIB brasileiro e para o PIB mundial. Então eu via números astronômicos. E na minha mente até aquele momento, Márcio, era quando falava em cosmético, o que que eu imaginava? Maquiagem, perfumaria, cremes hidratantes, e eu não tinha o conhecimento que uma grande fatia via também do cosmético capilar. Isso eu conheci no Espírito Santo, né, foi onde eu tive contato, eu tive acesso a esses produtos, e foi quando eu consegui deslumbrar com esse mercado. O mercado do capilar somado aos demais cosméticos, dermocosmético, perfumaria, foi que me deu essa virada de chave. Eu falei: "Esse é o caminho, é aqui que eu tenho que seguir".
Então, naquele momento, floresceu no meu coração que era aquilo ali que eu tinha que fazer. É isso aqui que vai transformar a minha vida. Então, eu passei a aprender muito sobre cosmético capilar. Os demais eu já tinha uma certa noção por ter passado pela UP, e o mercado me deslumbrou. Os números do mercado me deslumbrou, que era um mercado sempre em crescimento, porque eu via que às vezes o país estava indo de mal a pior, mas o cosmético estava aumentando. E como que um produto tão fantástico como esse, eu ficaria de fora num mercado desse? Então ali foi a virada de chave. Eu comecei a vender, aprender sobre aquele produto. Depois eu tive uma marca daquele produto, comecei com um único produto, que era um ativador de caixa, eu lembro até hoje, de cupuaçu. Não tinha condições financeiras de fazer muito produto, né? Então eu fiz um produto, desse produto eu tive outro e fui crescendo a linha, trabalhando no front, porque eu vejo muita gente falar assim: ah, você que tem um negócio, você tem que sair do operacional. Sai do operacional e você tem que ficar no estratégico. Porque, você tem que ter pessoas, você tem pessoas subordinadas a você e você tem que delegar para essas pessoas. Aprenda a delegar. Eu sempre via isso como um grande erro, eu não conseguia me encaixar nisso, porque eu via que se eu delegasse, o operacional não seria feito da mesma forma do que eu Estaria faria. fazendo. Então, eu não conseguia me desligar do operacional, porque eu não acreditava naquilo, né. Então você tem que ter o estratégico? Tem, mas você também tem que ter o operacional. Se você hoje não tem condições de ter um operacional, onde você se ocupe só com o estratégico, né, eu já estou até avançando aqui na sua pergunta, mas, faça o seu estratégico nas horas extras. Faça o estratégico depois que você encerrou o seu operacional e se você foi para casa, você vai ter que gastar mais 1, 2, 3 horas. É assim a vida de quem quer mudar, né. Quem quer mudar a sua vida financeira, principalmente, ela trabalha além do que o normal trabalha. Então eu fui fazendo isso, cuidando do estratégico, ao mesmo tempo fazendo o operacional. E o negócio foi crescendo, e eu costumo dizer que essa foi a virada de chave. Em 5 anos que eu me dediquei a isso, a minha vida foi transformada. Só que eu senti que a minha vida foi transformada, mas o mosquitinho da venda direta estava ali. Estava ali, não só pelo que eu tinha certeza que a gente poderia colaborar em algo para transformar a vida das pessoas, como também a gente poderia, dar prosseguimento ao nosso trabalho. E daí veio a indústria. E a indústria, eu tive que dedicar um certo tempo para o crescimento dela, e hoje nós voltamos aí para a venda direta para ajudar pessoas, né, no Brasil inteiro a realizar os seus sonhos, porque isso vira um propósito. Porque não basta você transformar a vida da sua família, sempre vai ter um vazio, sempre vai ter algo que você vai entender que falta. Esse algo é sempre Jesus na sua vida, né. Só que Jesus pede para você plantar sementes na vida das pessoas. A semente você não pode comer, porque se você come a semente, você estragou a colheita. Então, quando a gente planta semente na vida das pessoas, a nossa colheita é sempre maior. Então, por mais que você não precise, mas ela vem em abundância. Então, o que se eu poderia deixar uma dica para vocês é: não comam a semente, não fujam do processo, porque você vai ter que passar por isso. Então, essa semente que o multinível faz, não é o Jean, não é o Márcio, não são os líderes da empresa, mas é o todo. O que que é um multinível? É plantar semente na vida das pessoas. Então, quando você ensina para alguém, às vezes é algo simples, é ela levar o o sustento para dentro de casa, e às vezes nem é 100% do sustento, às vezes tem pessoas que estão precisando de um botijão de gás, tem pessoas que estão precisando de pagar um talão de luz, e com aquilo que você passou, com aquela oportunidade que você deu para ela, por menor que seja para você, para aquela pessoa é muito. Então você plantou uma semente na vida daquela pessoa e você vai colher, e o multinível é fantástico, porque ele já tem isso no plano de negócio, né. Quanto mais pessoas consomem o seu produto, quanto mais pessoas aprende com você, quanto mais você não guarda aquilo que você aprendeu e você compartilha com as pessoas, mais você ganha. Claro. Olha que fantástico. É. Quando a gente fala desse veio, que veio ligado ao multinível do que você teve no passado, associado à indústria que você administra, cuida,
ajuda a criar produtos, está lá fazendo a manutenção eh, dela em todos os sentidos, desde o operacional, no estratégico. Nós trouxemos a venda direta ligada à Like Brasil, à sua indústria. Você é um homem que está plantando sementes, né, que já planta sementes há muito tempo, né, vem regando elas e ao longo dessa trajetória elas começaram a frutificar. Frutificou, inclusive, né, sua esposa, seus filhos, todos estão na operação também, e isso daí eu falo que é a multiplicação, né, é o espelhamento. O Quando a Like surgiu, quando ela veio, né, na mente, no coração, para que pudéssemos ter uma empresa de marketing de relacionamento. Eu tenho certeza que algumas pessoas chegaram para você e falaram assim: "Você é maluco, você não precisa disso, esquece, não é isso", mas você passou por cima. E aí, como é que foi a trajetória de implementação e implantação da Like, até trazer os primeiros líderes e fazer com que a Like começasse a deslanchar? É uma empresa jovem, ela vai completar Muito um jovem. ano o próximo mês, agora em agosto, final de Final de agosto, agosto para setembro, né. isso. Mas como é que foi tudo isso dentro do Gian empreendedor, né, com o momento da dificuldade, o momento da virada, para que desse o start dessa nova empresa? Então, mas eu costumo dizer que as coisas acontecem na nossa vida nunca é por acaso, né. Às vezes Deus tem um propósito na sua vida e ele trabalha em algumas áreas na sua vida que às vezes você não queria que aquilo fosse trabalhado. Às vezes você está no conforto ali, está confortável para você e você não queria que aquilo mudasse nunca. Mas Deus ele entende que ele precisa de mudar aquilo ali para você seguir um propósito que ele tem para sua vida e que lá na frente vai te trazer muito mais satisfação, seja ela emocional, seja ela financeira, seja ela de você ter o prazer de ajudar pessoas. Então, nós temos a indústria, nos dá uma vida confortável, né, como você bem sabe, a indústria ela terceiriza para inúmeras empresas, empresas de venda direta, empresas de vendas no tradicional, comércios que têm a sua marca própria, então a gente tem todo tipo de clientes na empresa. Então a indústria já estaria muito bom para que eu vivesse bem e que a minha família vivesse bem. Então, quando surgiu a Like surgiu quando aquele mosquitinho reacendeu através de algumas empresas que a gente estava fornecendo produtos. Então muitas pessoas começaram a me procurar, para a empresa de venda direta, para que a gente colocasse os nossos produtos. Os nossos produtos eles são, eh, benquistos em todo o Brasil, né. O pessoal da rede costuma dizer que eles não falam, eles gritam, né, na sua qualidade. Então a gente preza pela qualidade do produto, porque a gente sabe que sem resultado não tem recompra. Então as pessoas quiseram se associar a gente, e foi quando outro insight apareceu para mim que eu falei: "Espera aí, hoje eu tenho a oportunidade de fabricar um produto que pode ser semente na vida de muitas pessoas sem depender de terceiros, né. Então por que que eu não volto para o multinível e faça algo onde esse algo que eu vou estar tomando a decisão de fazer vai impactar a vida de centenas de milhares de pessoas. E como que você impacta a vida de centenas de milhares de pessoas? Começando. Então tudo tem um início. Então foi quando a Like surgiu. Então o nome da Like não foi eu que criei, o crescimento da Like foi muito espontâneo, as pessoas procurando a Like, e Deus vem cercando a gente de pessoas boas, né. Então a gente tem hoje um corporativo, você faz parte dele, uma pessoa que tem muita experiência no mercado, uma pessoa que tem um objetivo de vida, não só você quanto os demais, eh, Deus vem mandando pessoas boas para o crescimento da Like. Então, Jean, você está abrindo a Like porque você queria ganhar mais dinheiro? Confesso para vocês, se eu estivesse pensando em mais dinheiro, não seria a Like que eu abriria qualquer outro tipo de negócio, porque a Like a gente se doa muito mais do que um negócio do tradicional. Claro. Então, hoje
A Like ela está consumindo 80% do meu tempo, mais do que a fábrica, mas é 80% satisfatório, porque você vê o crescimento das pessoas. E a cada dia, arde mais no meu coração o desejo de fazer essa empresa ser a número 1 do Brasil. Por quê, Márcio? Porque a gente vê o brilho nos olhos das pessoas que vêm a fazer parte desse negócio. Quando uma pessoa vem fazer parte desse negócio, cada pessoa que chega aumenta mais ainda a nossa responsabilidade, porque já não é mais você, é algo que impactou a vida de alguém, é uma semente que foi plantada na vida de alguém, e se você não for o principal regador daquilo ali, não vai Ela não vai frutificar. florescer. Não vai florescer. Então, a gente tem uma responsabilidade gigante com esse negócio. Aí se você falar para mim: "Jean, é fácil?" Não é fácil, é muito difícil. "Jean, dá vontade de desistir?" Centenas de vezes. Mas quando você tem um propósito e não proposta eu tenho inúmeras. Eu poderia estar fabricando para 5, 6, 7 empresas que já vendem muito no mercado e que hoje não fazem produto comigo por causa da Like, mas porque o propósito é maior do que as propostas que eu recebo, Márcio. Então, quando você tem um propósito, você tem força. Aparece energia da onde você nem imagina que apareceria. Mesmo naqueles momentos que você está cabisbaixo, você fala assim: será que eu estou no caminho certo? Mesmo quando vem pessoas usadas para te jogar, Pra te tentar destruir, né? te jogar lá embaixo, tentar te destruir, tentar denigrir a sua imagem com informações inverídicas sobre a sua pessoa, sobre o seu negócio. Aí vem o propósito, parece que Deus pega você e te reacende e fala: não, o meu propósito é maior do que isso. As pessoas que estão nesse negócio estão me pegando como espelho, então eu tenho que ser a fortaleza desse negócio. Então, a Like é uma empresa que eu posso dizer para você que é uma empresa de mudança de vidas, porque as pessoas que estão aqui não é o Jean. Se o Jean hoje para de fazer a Like não para, porque tem inúmeras pessoas que estão com esse propósito ardendo no seu coração. Tá. Quando a gente fala de propósito, já eu sei que você é um homem muito religioso, né? Você é temente a Deus, mas existem muitas sacadas na vida das pessoas e particularmente na sua vida. O que foi que você vivenciou ou como foi essa vivência? Ou foi um livro, ou foi um treinamento, ou foi a o acerto e o erro que fez você ter essa mudança de comportamento, né, de atitude, de pensamento, para que hoje você tivesse esse empreendedorismo de 80% do seu tempo com uma empresa jovem ainda. A gente sabe onde essa empresa vai chegar, né? Mas quais foram esses momentos que fizeram, que te deram um chacoalhão, falando assim, com toda dificuldade, com toda negatividade, com todas as pessoas que tentam me jogar para baixo, nós vamos transpor tudo isso e vamos vencer. Aonde a Like se posicionou dentro de você para que tivesse essa virada hoje? Então, Márcio, nessa minha trajetória de empreendedor, como eu falei aqui no início desse vídeo, o empreendedorismo já arde no meu coração desde novo. Mas onde eu tive a certeza que eu estava no caminho certo foi quando eu já estava lá na Barça e eu li um livro chamado Pai Rico e Pai Pobre, do Robert Robert Kiyosaki. Kiyosaki. Esse livro é fantástico, se você tiver a oportunidade, você lê ou ouve um audiobook, que vai ser muito importante. Ali eu tive a certeza que empreender era muito melhor do que a CLT, porque a gente que vem de família, não só família, mas às vezes você tem até uma vida um pouco melhor, mas você mora num bairro que você tem vizinhos ou você convive na escola ou no trabalho com pessoas que têm uma condição, menos abastada, o que que a gente aprende? É que você tem que estudar muito para você ser um bom funcionário. E é isso que eu ouvia do meu pai, isso que eu ouvia da minha mãe, e eu tenho certeza que é o que você que está assistindo ouviu ou está ouvindo muito isso. Estude muito. Para quê? Para ser um excelente funcionário. E esse livro foi uma mudança de chave para minha mente, para eu ter certeza que o empreendedorismo estava no caminho certo, porque não é o que os empreendedores ensinam para os seus filhos, não é o que aquelas pessoas que tinham uma vida muito melhor do que os funcionários,
os empregados poderiam proporcionar para os seus filhos, aquelas pessoas que eram diferenciadas, o patrão, vamos dizer assim, o empregador, não é isso que ele ensina para os filhos. E esse livro eu tive essa sacada. E no meio dessa trajetória, a Like, ela nasceu também por eu querer que as pessoas tivessem essa mesma sacada, que você tendo um aprendizado, que você tendo uma transformação de mente, por isso que a gente pegou até um treinador, né, para treinar a mentalidade, tivesse conseguido mostrar para essas pessoas que ela também pode mudar a sua mente. Porque muita gente não tem sucesso porque não mudou a mente. Ela acha que nada daquilo de bom foi feito para ela. Para ela. E eu costumo dizer que Deus só sabe falar sim. Eu aprendi isso nos treinamentos. Quando você fala que você é capaz, quando você fala que você pode, quando você fala que você pode transformar a sua vida, quando você fala que você vai conseguir, que a sua trajetória vai mudar, Deus vai falar para você sim. Agora, quando você fala que tudo vai dar errado, que você não é capaz, que você não nasceu para aquilo, Deus também vai falar sim. Então, quando você muda sua mente, até o teu linguajar muda, porque você acredita que você é capaz. E transformando isso para like, o desejo, a vontade que arde dentro do meu coração e de todo o nosso corporativo é que as pessoas tenham acesso a isso. Não é só acesso a produtos de extrema qualidade. Não adianta ter produto de extrema qualidade se a tua mente não foi transformada. Não adianta ter produto de extrema qualidade se você não tiver o treinamento certo e o acompanhamento para o teu crescimento. E é isso que a gente preza dentro da Like. A gente consegue fazer isso 100% hoje? Ainda não. Ainda não, Mas né? estamos no caminho para que isso aconteça, que essa empresa seja um exemplo, como demais empresas que tem no mercado, mas essa empresa ela está nascendo, nasceu já, né, com esse intuito de transformar pessoas através da sua mentalidade, através de treinamento e também através de produtos de qualidade. A gente sabe que dentro do multinível e muitas vezes num treinamento ou numa capacitação, eu mesmo chego a falar que é super importante quando eu vou entrar para esta empresa ou para aquela empresa. Se eu sou casado, se eu tenho um relacionamento, é sempre importante que o meu cônjuge esteja comigo. A gente sabe que dentro da Like, a sua família se faz presente. Como é que está posicionada a questão família dentro desse negócio? E a gente sabe, nós queremos, né, nessas dezenas de anos que a Like vai existir, se Deus Amém. assim permitir, né? Um dia teremos aí a sucessão, a passada do bastão do presidente para a família, para o filho, para a filha. Né? Como que está posicionado o futuro da Like junto com a sua família? Então, Márcio, eu costumo dizer, que a família é um projeto de Deus. Então, eu tenho certeza que você que está assistindo, nos momentos mais difíceis da sua vida, quem é que estava ali do seu lado? Tenho certeza que é a sua família. E quando a gente fala de família, eu sei que pode ter pessoas que estão assistindo que já não tem mais o seu pai, que já não tem mais a sua mãe, ou que perdeu um ente querido ali na sua trajetória de vida, mas que Deus trouxe outras pessoas que fizeram parte da família dela, às vezes não é de sangue, mas foi aquela família que o acolheu e que lhe deu todo o apoio. Então, nos momentos mais difíceis da nossa vida, quem nos dá força, além de Deus, é a nossa família. Deus utiliza a família para te dar força. E não é só força nos momentos mais difíceis, mas força também para trazer aquele entusiasmo. Entusiasmo significa você estar cheio de Deus, porque você que é um pai de família e você sai de manhã e vê seu filho dormindo, e você trabalha o dia inteiro e chega tarde da noite e você volta, seu filho já está dormindo de novo, né? Que você saiu muito cedo e voltou muito tarde, e você vê o seu filho crescendo ali na horizontal, né? É o que você consegue ver cada vez mais, a cama está ficando pequena ali para o seu filho, e você faz todo aquele esforço, sai cedo, volta à tarde, porque você quer dar uma melhor vida ou mais conforto, para o seu filho, para sua filha, para sua esposa, para sua mãe, para o seu pai. Então aquilo, te traz um gás, te traz um entusiasmo. Então a família não é só para te dar um apoio nos momentos difíceis, também no momento que tudo está indo bem, porque está indo bem, às vezes a gente tem a mania
de querer parar, tá confortável. Então deixa eu sentar aqui nesse sofá aqui, que ele é muito confortável e você paralisa. E quando você olha para a família, você vê a necessidade que seu filho tem, a necessidade que sua filha tem, que a sua esposa tem, e você já não pensa mais em você, você pensa neles. Então você se entusiasma e fala: "Não, deixa eu levantar dessa sofá, tá muito confortável? Tá, mas eu preciso de fazer mais por eles, para eles. Às vezes não é nem mais por você". Então a família é importante demais e a minha sempre me apoiou, né. Teve momentos difíceis da minha vida, porque, eu costumo dizer que todo mundo vai ter momentos difíceis na vida, é o processo, como eu disse, e teve momentos que eu já tive que ir para a rua, botar um isopor e vender refrigerante, e a minha esposa estava lá do meu lado. E os meus filhos pequenos estavam do meu lado. Já teve momento que eu tive que montar barraquinha em show para vender batata frita com refrigerante, e os filhos pequenos estavam dormindo ali dentro da barraca. E nunca fizeram, reclamar, nunca a minha esposa nunca me abandonou nos momentos difíceis. Então, assim, falar de família é até difícil, né. Você chega a dar um nó na garganta, porque, eles são tudo na nossa vida. Então, ela vai te trazer força para os momentos difíceis e entusiasmo para os momentos bons, para você não parar e não chegar a transpor a bolha. Quando você fala em não parar, muitos dos que nos assistem hoje são empreendedores que fazem parte da Like, outros não fazem, outros virão a fazer ainda, né. Eh, Qual é o caminho de sucesso? O caminho de sucesso, ele vem baseado no persistir. O caminho de sucesso é vender um produto que é bom ou vender um produto que é barato. Ou o sucesso ele está atrelado àquilo que você tem dentro de você, a sua essência, o seu propósito, o seu projeto de vida. Como que é isso para o Jean, para dar de insight para o nosso ouvinte hoje? Então, Márcio, eu vou dizer para vocês que o sucesso não está no, como eu já até falei aqui, no melhor produto ajuda. Você estudar ajuda, Ajuda. a teoria ajuda muito, mas a teoria sem a prática, ela não existe. A prática sem a teoria, ela existe. É mais difícil, mas existe, é muito mais difícil, né. Mas eu costumo dizer que quando você planta algo no seu coração, você consegue transpor tudo isso. Então o sucesso está atrelado em você se capacitar cada vez mais para facilitar, né, quanto mais capacitado, mais fácil vai ser para você na prática. E o sucesso está em você não desistir, porque se você colocar na sua cabeça: "Desistir nunca", você toma uma rasteira, você cai no chão, você levanta, sacode a poeira e você continua, você vai chegar ao poço que tem água limpa, né. Hoje você pode estar num poço que a água não está muito limpa, mas se você persistir e nunca desistir, essas são as 2 palavras, persista e nunca desista, você também vai conseguir. Volta a fazer parte do processo. Então, aquelas pessoas que transpõem, aquelas pessoas que conquistam, aquelas pessoas que chegam ao sucesso, tenho certeza que não foi fácil. Sucesso fácil, ele vai fácil, né. Tudo que vem fácil, vai fácil. Agora tudo que é com muito sacrifício, com muita dedicação, abrir mão de muita coisa, às vezes você tem que abrir mão de muita coisa para você chegar ao sucesso. Quantas vezes eu recebi um convite de um colega quando era pequeno, de um amigo, para ir numa festa e eu deixava de ir, porque eu tinha que me dedicar a algo, porque eu queria ter uma vida diferente da dele. E hoje quando eu paro e volto no bairro onde eu nasci, eu vejo 90% das pessoas que estudaram comigo, que conviveram comigo, eles estão com a mesma vida até hoje. E mas por quê? Eles não abriram mão lá atrás, eu abri mão lá atrás. Então assim, persista. Coloque, plante essa semente dentro do seu coração, porque o que está no seu coração não se perde, o que está na sua mente se perde. Agora, o que está no seu coração, a sua mente busca aquilo que está no seu coração e você não vai desistir, você vai continuar persistindo. Então, desistir, a palavra é nunca desista. Tá bom. Para esse empreendedor, para essa pessoa que está vindo fazer parte do negócio da Like, se ele dissesse para o presidente: "Presidente, eu só tenho R$ 100 e 1 hora por dia para empreender nesse negócio. Eu vou conseguir ter sucesso?" Consegue. A, a, a razão do sucesso nesse tipo de negócio não está na quantidade de dinheiro que você tem para iniciar.
Tá na sua atitude. Então, se você tem um projeto que você consegue lá cadastrar e comprar R$ 100 em produtos, vou te dar um exemplo clássico, você com R$ 100 você consegue comprar um perfume da Light? Sim, vários. Vários, né. Você consegue comprar 5 perfumes, vamos ser mais exato, né. Exato. Com 5 perfumes dentro da sua malinha, ou dentro da sua pasta, ou dentro da sua sacola, não sei qual é a sua condição, ou dentro do seu carro, ou na cestinha da sua bicicleta, não importa. Você com 5 perfumes, se você sair de manhã até o final da tarde, você consegue vender? E você vende com 100% de lucro. Então, se você vende 5 perfumes no dia, que é uma coisa que qualquer um que está ouvindo consegue fazer, tire da sua mente que você fala assim: "Eu não nasci para vender". Você consegue, sendo vendedor profissional ou não. Você só precisa de ser um demonstrador. Então, se você tem a coragem e a capacidade de pegar o seu perfume e colocar na fitinha olfativa ou no braço da pessoa, você vai conseguir vender. Pessoas têm inúmeras aí na rua que você vai sair e você vai mostrar. É impossível você, de 8 horas da manhã até 5 horas da tarde, trabalhando, mostrando esses 5 perfumes que você tem, de você não voltar para casa com os 5 vendidos. Impossível, a não ser se você não fizer isso. Mas se você fizer o que eu estou falando, você vai vender. E você gastou R$ 100 e virou 200. Claro. E no outro dia você já tem 10 perfumes. 10 perfumes, que vão virar R$ 400, que vão virar 800, que vão virar 1.600. Então você consegue dobrar e daí você consegue mudar a sua vida. Eu já fiz isso na vida. Teve um momento da minha vida que eu quis vender na internet. E eu não tinha dinheiro para comprar e não sabia nem o que que era dropship. Depois eu fui entender, que eu pensei assim: "Pô, eu já fazia dropship e não sabia que era dropship". Então eu tinha dinheiro para comprar um produto, Márcio, e eu quis vender na internet. E eu coloquei esse produto na internet, e eu vendia e tinha que parar o anúncio, porque eu não tinha outro para Não tinha vender. segunda. E aí eu esperava, quando eu recebia, que o cliente recebe o produto primeiro quando você vende no marketplace, né, depois que ele libera o seu valor, aí eu comprava 2, aí eu tive 2. E teve um momento que a venda foi aumentando tanto que eu tive que ligar para o fabricante desse produto e pedir para ele o seguinte: eu não podia dizer para ele que eu não tinha dinheiro para pagá-lo, que eu não tinha dinheiro para comprar mais. Então eu falei para ele o seguinte: "Ó, eu estou longe de você", né, o fabricante era lá em Goiânia e eu no Espírito Santo, "eu preciso que você envie esse produto daí para mim. Eu te pago, eu imprimo a etiqueta aqui", imprimo não, desculpa, eu mando no e-mail para você só vai ter o trabalho de imprimir aí e colocar no correio, você consegue fazer isso? "Consigo". E daí a minha venda foi duplicando e eu cheguei a vender 10.000 unidades desses produtos por mês, fazendo dessa forma. E eu comecei com 1. Então você que está assistindo, não coloque dificuldade, dificuldade todos têm, cada um tem a sua, cada um tem seu problema, cada um tem seu fardo, mas você consegue sim, com R$ 100, transformar a sua vida nesse modelo de negócio. Jean, eu gosto muito de falar assim, o empreendedorismo, ele está dentro de todas as pessoas, e é aquilo que você alimenta e como você alimenta. Para você ter o sucesso, ele é uma jornada de conquistas e, às vezes, uma jornada de conquista também com derrota, né. Hã, o perder, e muitas vezes na sua vida, fez parte para o sucesso de hoje? Mais derrotas do que conquistas, né. É assim, foi na minha vida e é assim na vida de todos. Mas é uma técnica, Márcio, que eu aprendi lá na Barça, me ajudou muito nisso. Porque às vezes eu vou pegar o exemplo aqui que a gente acabou de citar de um vendedor, né. O vendedor pega um produto e vai para a rua enfrentar, o mercado. E ele oferece aquele produto que ele está vendendo para uma pessoa e ele toma um "não". "Não quero ver, não quero ouvir, não me interessa comprar". Porque as pessoas que estão do outro lado, ela pensa da seguinte forma: quando eu quero comprar algo, eu vou na loja e compro. Então, quando vem o vendedor, ele já cria uma barreira nele, que ele não quer comprar nada. Então, um vendedor, ele tem que ter aptidão de não vender. Mas como assim, Jean, aptidão de não vender? O negócio tem que ser bom para os 2 lados, então aquela pessoa ela tem que ter a sensação que ela ganhou de você. Então no exemplo do perfume, ela ganha quando ela compra um perfume que tem a mesma fragrância do importado, e às vezes com a melhor qualidade, porque a concentração de essência é maior, comprando por 10%, 20% do valor,
que ele compraria numa loja, então ele está ganhando. Você está levando uma oportunidade dele fazer um excelente negócio. Então ele sai dali com a sensação que ele fez um bom negócio e que ele ganhou de você. Porque se ele sair com a sensação que você vendeu para ele vai ligar para você e vai cancelar aquilo que ele fez. Então, voltando à sua pergunta, você consegue sim eh, mudar o seu ânimo, a sua vontade de fazer recebendo nãos, tendo derrota. Porque eu costumo dizer que o não é o alimento do guerreiro. Então, uma técnica que eu uso que pode te ajudar é quanto mais não você recebe, mais perto você está do sim. Então, cada vendedor tem sua métrica, né? A gente chama isso de lei das médias, né? Cada vendedor tem sua métrica. Então, quando eu trabalhava lá na Barça, a gente tinha a seguinte métrica: se eu fizer 10 apresentações da enciclopédia, eu vendo uma. Essa era a minha métrica para vender a enciclopédia. Só que eu conseguia fazer 10 apresentações para 10 pessoas que eu abordava? Não. Às vezes eu tinha que abordar 30 para conseguir demonstrar para 10 para vender para uma. Então eu tinha um cálculo matemático que me ajudava. Então quando eu saía de manhã lá, estava lá no hotel, numa cidade tal, longe de casa, eu saía de manhã, eu abordava a primeira pessoa, a pessoa me dava um não. Aí eu ia no meu caderninho de anotação e falava: "Só falta 9". Porque eu não tinha que apresentar 10 vezes para vender uma, então agora só falta 9, eu estou mais perto. Então aquele não me alimentava. Eu estava feliz porque meu trabalho estava andando. Aí eu demonstrava para outro: "Não quero". Opa, só falta 8. Mostrava para o terceiro, que às vezes eu tive que falar com 4 para mostrar para mais um, né. Aí, mas eu estou falando de número de apresentações agora, e eu conseguia mostrar para o terceiro: "Opa, não quero, não quero nem saber desse negócio, o livro não me interessa". "Maravilha, só falta 7". Então, quanto mais não eu tomava, mais perto do sim eu estava chegando. Então, quando eu tomava 9 nãos durante o dia, eu sabia que o próximo ia ser uma venda. Mas era dessa forma que eu estou te falando, eu recebia 9 nãos para fazer uma venda, às vezes eu recebia 5 que faziam uma venda. Mas eu demonstrava para mais 5 e também não Não vendia. vendia. Mas eu não ia para casa, porque eu mostrei para 5 e só na parte da manhã, deu a hora do almoço, eu mostrei para 5 e fiz uma venda. Eu não ia para casa, eu persistia vendendo. Então eu mostrava para mais 5 e poderia não vender, mas eu já fiz a minha venda do dia. Então quando você vendedor, seja lá o que você vende, sai de casa com a mente trabalhada para essa técnica que eu estou passando para vocês, você vai ficar muito mais contente. Porque se não, Márcia, ao contrário disso, você vendedor vai tomar um não e você vai Se sentir diminuindo. derrotado. Você chega de manhã cedo com o maior pique: "Hoje eu vou vender, hoje eu vou detonar, hoje ninguém me segura, meu resultado vai ser fantástico". Aí você mostra a pessoa: "Não", você já diminui um pouquinho. Você toma o segundo não, você vai diminuindo, você vai diminuindo. Daqui a pouco você está tão lá embaixo que você volta para casa derrotado, todo negativo para casa. Mas se você enxerga esse não como algo para te alimentar, para chegar no sim, ajuda muito a sua mente. Então é uma dica que eu posso deixar para vocês que estão assistindo. Que bom. Jean, estamos chegando aqui no fim dessa entrevista e eu diria para você que a sua história ela é extremamente inspiradora e, acima de tudo, motivadora. As suas últimas palavras, suas considerações finais para o nosso participante, o nosso ouvinte, a sua dica de ouro para que ele se torne um grande empreendedor e venha fazer parte da Like Brasil. Então, você que está assistindo esse vídeo, a dica de ouro que eu tenho para dizer para você, uma delas, é nunca desista. Por maior que o problema que você esteja enfrentando hoje, nunca desista dos seus objetivos, nunca desista dos seus sonhos. Sonhar é importante demais. Às vezes você não pode sonhar demasiadamente e não ter atitude, mas quando você sonha e esse sonho é atrelado a uma atitude, você vai conseguir chegar. E tenha noção que você vai passar por um processo. Então não fuja do processo. Quanto mais rápido você iniciar o seu processo, mais rápido você sai dele. Então não fuja. Eu vejo às vezes pessoas que estão próximo de atingir o seu ápice ali, de alcançar o seu sucesso e ele desiste. Ele passou pelo processo 80%, falta só mais 20% para ele transpor e ele desiste e ele volta tudo, Márcio.
Quando a pessoa desiste, ele vai voltar para estaca zero. Ele vai ter que passar o processo tudo de novo. Ele começa zero, 10, 20, 30, 80% até chegar ao 100. Então, não fuja do seu processo, nunca desista, acredite em você, acredite no seu potencial, acredite no negócio que você está fazendo, seja like ou não, acredite em você e acredite no seu trabalho e, principalmente, acredite em Deus. Só Ele pode te dar força para você transformar a sua vida. Maravilha. Presidente, obrigado. Obrigado Amém? pela sua participação. Não deixe de participar das nossas enquetes, das nossas entrevistas. Compartilha e venha fazer parte da próxima edição do nosso podcast. Um forte abraço. Até lá.